Bom dia, boa tarde e aquele boa noite. Antes de mais nada, queria pedir aos senhores e senhoras, seguidores aí do nosso canal, que eu não digo que é o meu canal, é o nosso canal, do Zé Falando de Táxi, mas como eu sempre digo, aqui estamos para falar de qualquer assunto, tá bom? Se os senhores e senhoras puderem, se inscreva aí no canal do Zé, toca o dedo aí no sininho, tá bom? Dá aquele gostei ou não gostei, para os mais jovens o like ou dislike, quando você não gosta. E se você gostar, compartilha com os amigos. E se não gostar, cara, manda pro inimigo, tá bom? Beleza? Eu vou conversar hoje aqui. Amanhã é o dia do motorista, dia 25, né? Dia de São Cristóvão. E eu tô aqui na Teletaxi Recife, nós vamos conversar aqui com o seu Nivaldo Cavalcante, diretor-presidente desse grupo maravilhoso. Não tô aqui rasgando seda, já disse isso. Eu passei 17 anos trabalhando na rua e estou 19 anos aqui aprendendo com a Teletaxi todo dia como trabalhar e tratar as pessoas bem dentro do meu táxi e agora dentro da mobilidade, que é o mais moderno a gente falar. Então eu vou falar aqui, eu vou vir aqui e vou fazer umas 3 perguntinhas aqui a seu Nivaldo. O seu Nivaldo me cedeu esse tempinho dele aqui, que é ocupadíssimo. O seu Nivaldo já está assim, já passou dos 50, eu tenho 55, o seu Nivaldo deve ter uns 52, 53. Tá bom? Então vamos começar com o seu Nivaldo. Deixa eu virar aqui. Bom dia, seu Nivaldo, tudo bem? Bom dia, Zé, tudo bem. Seu Nivaldo, eu queria que essa entrevista de hoje, antes da gente começar aqui essa pequena conversa sobre mobilidade, que eu acho que é uma coisa mais moderna hoje para a gente falar, que o senhor falasse aqui um pouquinho sobre o dia amanhã do motorista, né? Já que o senhor está com a gente aí já, agora em setembro, dia 1º, vamos completar 38 anos de Teletaxi Recife. Queria que o senhor fizesse uma homenagem aí ao motorista todos os motoristas, né? Hoje da Teletaxi, do aplicativo, dos ônibus, enfim, todos os motoristas. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Veja, Zé, essa data 25 de julho, que é o dia dedicado a São Cristóvão, diz a lenda que Cristóvão era um cristão e ele fazia transporte no Rio Jordão. E um dia chegou uma criança e uma pessoa pedindo ele para transportar a criança para outra margem do rio. E essa criança ele colocou no ombro e achava a criança muito pesada, né? Mas ele atravessou com muita galardia, com muita segurança e colocou a criança do outro lado. Depois ele descobre que aquela criança era Jesus, então ele estava transportando uma pessoa que ia salvar todos os outros e que era uma pessoa muito especial. E que o peso que ele sentia não era o peso físico, era um peso daquela grandeza do trabalho que ele estava fazendo. A gente transportando isso, atualizando isso para a nossa realidade hoje, todos os motoristas, eles são protegidos e são também pessoas abençoadas por Deus, porque fazem o transporte das pessoas. Essas pessoas, elas vão para o seu trabalho, elas vão para o seu lazer, elas vão para uma cerimônia, enfim, elas precisam se locomover. E a Teletaxi faz isso todos os dias através dos nossos associados. O Zé é um dos nossos associados, é o nosso garoto propaganda, que está sempre presente. Ele tem uma facilidade muito grande porque ele ama o trabalho dele. Então, quem ama o seu trabalho, quem gosta do seu trabalho, quem tem uma consciência profissional, ele está sempre feliz, porque ele está realizando uma tarefa que engrandece a vida dele como profissional. É de onde ele tira o sustento, é de onde ele vive, e ele é muito apreciado pelos todos os nossos clientes e também pela sua própria família. Por isso, eu digo nesse momento que vamos pedir a São Cristóvão que proteja a todos nós, nessa tarefa bonita, nessa tarefa heróica que é feita diariamente com todos os nossos clientes, quando a gente transmite segurança transportando essas pessoas. Senhor Nivaldo, eu vou agradecer ao senhor, né, a todos os... vou fazer aqui uma coisa meio assim, com uma falsa modéstia, né, todos os taxistas, né, através de todos os taxistas, porque a Teletaxi Recife há 38 anos mudou a maneira de a gente atender o passageiro, né. Antigamente a gente ia para um ponto de táxi, ficava lá esperando que o passageiro chegasse, e a Teletaxi realmente veio com a inovação, né, o senhor trouxe isso há 38 anos. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, como é que o senhor trouxe isso? De onde veio essa ideia de trazer o sistema de rádio para dentro do táxi? Pois é, eu considerava naquela época, e eu já trabalhava numa empresa de grande porte, e assim, é um negócio muito desagradável você precisar de um táxi, você se dirigir a uma parada ou uma praça de táxi.
e procurar um chofer de táxi. Inclusive era chofer de táxi. Exatamente. Trabalhava até com o capzinho, parece, né? Eles tinham, meu pai trabalhou com aquele cap, meu pai. Eles tinham uma área geográfica delimitada, então eles ficavam em determinados pontos onde era uma certa facilidade. Mas as pessoas dirigiam-se ao táxi. Não era o táxi que ia buscar. Então, eu viajando, uma dessas minhas viagens, eu estava hospedado em São Paulo e queria ir para um local para assistir uma festa. E eu fiquei com receio. São Paulo é uma cidade muito grande, e perguntei ao moço do hotel: escuta, quero pegar um táxi, mas eu tenho receio de que alguém venha me cobrar mais. Ele disse: não, ligue para a Raio Táxi, a Raio Táxi tem uns táxis especiais, ele vai levar onde o senhor for e vão cobrar o preço justo. E assim fiz. E durante o percurso de Recife tem necessidade de um serviço desse. E aí eu pedi ao motorista que me transportou se eu podia visitar a central dele. Aí ele disse: pode, claro. Ele me levou em São Paulo, na Avenida Paulista, né? E eu fui, era uma cooperativa, fui visitar, e me receberam muito bem, e eu fiquei com aquela ideia na minha cabeça. Eu descia no aeroporto, ou eu pegava o táxi do aeroporto, que era e ainda é mais caro, ou então eu atravessava a rua com a maleta. Aí, telefone Recife tem, a cidade é grande, vamos incrementar isso. Aí nós incrementamos essa ideia nova, essa ideia para ser implantada, aí mudou totalmente, quer dizer, não é o cliente que vai buscar o táxi, é o táxi que vai buscar o cliente. Bom, onde é que foi o gargalo? É que quando eu dizia para o motorista que ele só podia ligar a bandeirada quando ele estivesse na casa do cliente, e alguns não aceitaram, me chamaram até de louco. Eu disse: eu sou maluco, isso vai dar certo. Gozado que foi um taxista lá numa parada de táxi ao lado do antigo prédio da Sudene, lá no Engenho do Meio. Pois bem, toda ideia nova, ela tem adeptos e tem pessoas que não concordam. E alguns discordaram. Eu digo: gente, para discordar, você não conhece. Eu tinha uma Belina, eu botei um rádio no meu carro e eu ficava mostrando como é que funcionava. E tinha um princípio básico, que hoje ele é básico novamente: vai quem está perto do cliente. Então, por isso que a gente começou a criar pontos em todos os bairros, mais perto de onde tinha o maior número de clientes, tanto empresa como pessoa física, sempre foi assim. Naturalmente, pessoa física foi e é o maior número de clientes que a gente tem. Aí, então, a ideia, basicamente, tá, Zé, e para todos vocês que estão me ouvindo, foi esta, quer dizer, uma ideia simples, mas que ela era muito necessária naquele momento. Tá? E aí, pegou, né? Nós tínhamos uma equipe com quase 800 táxis em 2015, e aí chega uma outra novidade, que são os chamados... Pronto, já aproveitando aí, essa seria a minha segunda pergunta, praticamente, que eu acho que já fiz 3, a segunda, a terceira, seria exatamente se eu falar desse novo momento, né, dessa transição, e a Teletaxi não ficou para trás, muito pelo contrário. A gente lembra daquele aparelho que a gente colocava, aquele PDAzinho, em cima do tabelier, né? Do carro. Para os mais novos aí, chamam de outra coisa, mas a gente mais antiga a gente chama de tabelier. Então, mais antiga assim, né, seu Nivaldo? Porque a gente não é tão velhinho assim, não. A gente já passou dos 50 só, gente. Seu Nivaldo, aí eu queria que você falasse um pouco dessa transição aí, justamente aí, para os aplicativos. Tá bom. Muito oportuno. Veja, o mundo ele não vai parar. Cada dia a gente está vendo grandes inovações chegando. Hoje a gente tem um aplicativo que é o ChatGPT. É um aplicativo que é controlado por inteligência artificial. Você faz uma pergunta e dentro de segundos ele já dá a tua resposta. Com as facilidades da tecnologia, a internet, o telefone celular, Wi-Fi, enfim, apareceram muitas outras alternativas que a gente, no começo da Teletaxi, era um rádio. Nós tínhamos 3 operadores de rádio falando. Era um blá 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 enorme, e um operador da região norte, outra região sul e outra região centro, e as empresas. Mas isso causava um transtorno, porque quando a tela do computador e o operador chega no último, esse último cliente já estava realmente fumaçando por conta da demora. Aí nós procuramos um aparelho que ele agilizasse do ponto de vista tecnológico. Então foi quando chegou a vez de que a gente trabalhou com AutoCAB. A gente dobrou o número de atendimento. A gente tinha 80 mil corridas, passou para 160 mil corridas. A gente trabalhava no nosso prédio sede, lá em Olinda, né? Em Santa Teresa, em Olinda. Foi um avanço, porque esse aparelho era um dos aparelhos mais modernos que existia no mundo.
E aí teve a coragem de fazer isso, e o motorista foi super beneficiado, porque aumentou considerável o número de corridas. Éramos todos donos do mercado. Bom, a tecnologia foi evoluindo, e aí começaram a aparecer os chamados aplicativos de automóveis, né? Então, onde facilitava. Só que eles já usavam o princípio que nós usamos desde o começo, proximidade. Tá? Para que a gente pudesse entrar nesse novo modelo de trabalho, nesse novo modelo de atendimento, e que está se firmando em 2015, nós criamos uma equipe chamada Taxi Prime, que esse Taxi Prime foi para concorrer com a chegada dos aplicativos. Então pegamos os melhores motoristas, os melhores veículos e colocamos à disposição da população. E foi um êxito, mas nós não conseguimos recuperar tudo. Olha, 2015 a 2022, lá se vão 7 anos. 7 anos. Então, nesses 7 anos, esses aplicativos que chegaram com o argumento de uma corrida barata e conforto, quer dizer, aquele preço baixo e qualidade. Basicamente é isso do ponto de vista de técnica de venda. Então chamou a atenção da população. A população também criticava muito o nosso trabalho pela demora, que a gente não tinha carro suficiente e a demora de chegada do carro eles pegavam. Outro detalhe, era um preço mais em conta, né? Então nós chamamos uma empresa de assistência técnica, uma empresa de inovações tecnológicas, onde ele nos sugeriu que nós mudássemos a razão social, mudássemos o objetivo da empresa e nos tornássemos uma empresa de mobilidade. Essa palavra mobilidade muda o que a junta comercial diz, o KINAI, e nós partimos para isso. Por quê? Porque a gente tinha uma rejeição de um número de veículo pequeno, porque fomos prejudicados tanto pela 99 em primeiro lugar e depois pela própria Uber, e a gente tem que buscar outra alternativa. Ou nós tomávamos uma medida dessa natureza, ou então a gente era fadado a sumir, como sumiram aqui empresas que eram muito boas e tinham tradição, como a Copetaxi, a própria Disquetaxi, que foi uma dissidência da Teletaxi, e outras menores, Chamitaxi, Alotaxi, elas sumiram sumariamente e provavelmente não vão poder voltar. Infelizmente, eu gostaria. E o taxista ficou preso àquele modelo de trabalho onde a gente tinha que mudar. Ou a gente mudava ou sumia. Então foi uma decisão muito crucial de tomar isso. Então, como tinham, os táxis eram poucos e em algumas corridas havia uma rejeição por conta do percurso e do que eles iam ganhar, a gente se sentiu na necessidade de criar um grupo paralelo. Esse grupo paralelo foi uma ideia inicial, junto ao Teletaxi e ao Nassau, onde nós entramos com o controle, a gestão de frota, e eles entraram com a tecnologia. E, evidentemente, também o dinheiro, porque eles são bem mais, têm mais dinheiro do que nós. E criamos uma empresa chamada Giro. O nome foi um nome muito simpático, onde a gente, no dia a dia, vamos dar um giro. Então, a gente pegou esse nome. E começamos a colocar alguns veículos, que não tinha praça, ele era um carro particular. Dentro do princípio da mobilidade, hoje a Teletaxi pode fazer isso com veículos de grande porte, tipo micro-ônibus, ônibus, talvez até táxi aéreo, van, todas essas coisas a gente pode fazer hoje. Eu tenho essa possibilidade. Mas o nosso forte ainda é o táxi, onde a gente tem a maior credibilidade nesta cidade. Para se ter uma ideia, nós transportamos em números redondos 40 milhões de pessoas, para lá e para cá, como a gente tivesse transportado, 10 vezes a cidade de Recife, de um lado para o outro, sem nenhum acidente grave. Ou seja, nós temos a elogiar a competência técnica do nosso motorista, que não houve até hoje um acidente grave com ninguém. Um acidente de leve, pequeno porte houve. Daí criou-se esse braço, sim. O Giro foi criado no intuito de que a gente atendesse o aluno da Maurício Nassau. Ele tem mais de 50 mil alunos aqui em Recife. E naquela época, todas as aulas, todos os cursos eram presenciais. Com a pandemia, isso perdeu o sentido, porque ninguém precisava ir mais para a escola, pelo menos naquele período. Hoje sim, tem aulas presenciais e tem aulas também que são à distância, ou EAD, ensino à distância. E aí o projeto Giro, de alguma forma, foi prejudicado, nós aproveitamos, que primeiro somos hoje uma empresa de mobilidade e nós agregamos. Mas isso não tirou corrida do motorista, e pelo contrário,
eles supriram uma parte das corridas que os motoristas de táxi não estavam atendendo. Daí essa necessidade é um número reduzido até hoje, tem 1 ano e meio dessa experiência. Eu acho que o motorista que está dirigindo, ele é um cidadão que precisa ter um trabalho com a teletaxi ou com o Uber, com quem seja, tá? Muitas pessoas estão desempregadas ainda, o país não cresceu o suficiente para agregar, mas tem pessoas de nível superior que prestam também um bom serviço para a gente. Então a gente está trabalhando essa ideia, acompanhando em primeira mão o desenvolvimento que está no mundo inteiro, mas a gente continua com foco, basicamente, e a maioria das corridas são feitas pelo táxi. Gente, a pergunta, senhor Nivaldo, acho que ele está lendo de cabeça para baixo aqui o meu roteiro, não é possível, porque a pergunta seria justamente para ele falar sobre o giro, mas ele já falou, e era justamente que eu ia perguntar se isso era uma demanda do mercado, porque, senhor Nivaldo, eu não sei nem falar o nome daquele rapaz lá que é o do CEO, né, que chama, né, da Uber, que é o guia, não sei o quê, o nome do cabo é complicado, eu não vou falar, não vou conseguir. E ele falou que até 2025, 2000 e alguma coisa, ele vai colocar todos os táxis na plataforma da Uber. Ele está indo no sentido contrário. Então, só para a gente terminar aqui, senhor Nivaldo, que eu sei que eu já peguei muito tempo, muito do seu tempo, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: isso na realidade é uma demanda realmente do mercado, é o poder também de escolha do passageiro, por exemplo. Na plataforma lá do outro aplicativo, ele tem a escolha, o passageiro tem a escolha de escolher o táxi ou o carro particular. O nosso ainda não tem isso, assim, no aplicativo. Isso no futuro terá? Olha, Zé, queria falar e dizer do futuro, a gente estaria fazendo aqui adivinhação, ou ter bola de cristal, não é bem por aí. O que a gente analisa é o mercado. Esse mercado hoje, ele tem essas exigências. É uma demanda isso? É uma demanda, você colocou muito bem, uma demanda, e que a gente precisa se adequar a essa demanda, mas isso não significa que essa demanda vai, sei lá, prejudicar o táxi, não. Vamos admitir que a gente tem um mercado, e aqui você tem fatias desse mercado. Então você vai ter gente que vai andar de Uber 99, vai ter gente que vai andar de táxi, a gente vai andar de van. E lembrem que no passado a gente teve Kombi aqui, isso, transtorno, tá? Eu quase quebro naquela época. É como a gente tem, é como se fosse um bolo que foi fatiado. Então a gente tem a nossa fatia. Agora, o que é muito importante a gente estar consciente é que fica no mercado quem tem qualificação, quem presta um bom serviço, tá? E quem tem uma organização. Se não tiver esses pré-requisitos, pode ficar certo que essa firma vai ficar fora do mercado. Eu geralmente digo o seguinte lá no meu canal: gestão, colaboradores e cliente. Gestão é o senhor aqui na Teletaxi gerindo a empresa de maneira organizada. Colaboradores somos nós e os funcionários da Teletaxi para manter esse padrão de qualidade junto aos nossos clientes. Então nós precisamos ter clientes, colaboradores e gestão. Então, se não tiver essas três coisas, a empresa está fadada ao insucesso e não sucesso. Então, Nivaldo. Pois é, a gente tem que manter esse equilíbrio. Isso. Esse equilíbrio, né? Que você tem um cuidado com o cliente, né? Tanto pessoa jurídica como física, certo? E manter esse equilíbrio, isso requer um esforço muito grande. Porque a gente está vivendo um momento difícil para todas as empresas, independente do tamanho ou da atividade que ele exerce. Vamos pegar um caso bem rapidinho aqui. Olha, nós estamos vivendo o que o pessoal está chamando agora, a imprensa especializada, de a bolha do automóvel. Sim. Fábricas suspendendo a movimentação. Isso. Aliás, o nosso cliente Fiat também ele reduziu a produção. Por quê? Porque não tem demanda, as pessoas não estão comprando. Outro fato que a gente vem falando há mais de uma década ou mais, da chegada do carro movido a energia elétrica, solar, elétrica, tá? Isso é um fato novo e que é irreversível. Inclusive a fábrica da Ford, que fechou em Camaçari, na Bahia, tem uma fábrica chinesa que vai investir pesado e estão comprando as instalações para se instalar em Camaçará. A BYD. BYD, exatamente, tá? Essas fábricas, elas vêm com essa tecnologia nova, que quem primeiro fez foi o Elon Musk, né, que é o dono da Tesla. Isso. Mas isso é uma revolução, amigos, que vai acontecer. Ah, mas vai acontecer rápido? Não, ela vem acontecendo. E hoje há uma preocupação gigantesca com a qual nós partilhamos, que é a questão ambiental. Vocês talvez não lembrem, mas na frente do teu carro tem uma plaquetezinha assim, diz assim, Ecotaxi, Teletaxi.
Aquilo ali as pessoas perguntam e já fizeram entrevista, por que ecotáxi, teletaxi? Não, porque nós temos a preocupação com o meio ambiente e essa preocupação é permanente. Eu estou dizendo ali, se vocês olharem no verso, este veículo utiliza GNV, gás natural veicular. Também é poluente, mas ele é 20% menos poluente. Ou seja, a gente está poluindo menos. Partindo também do princípio que antigamente o táxi, uma coisa que eu não citei no começo, ele ficava com o miador, a capelinha em cima, e ficava miando, procurando cliente, ele estava gastando combustível e poluindo. Isso. Quando nós entramos, acabou. Ele vai e tem uma pessoa, então, quer dizer, não está gastando combustível, que é dinheiro, e não está poluindo o ambiente. Quer dizer, toda essa preocupação ambiental nós já temos há muito tempo. Isso é um fato que é irreversível, o mundo todo está preocupado com isso. E também o nosso etanol, né? Nosso biocombustível. Então, geralmente os carros usam GNV e o etanol como segunda opção, que também é um combustível extraordinário, se não me engano, também é 30%. Lembrado, muito bem lembrado. É um combustível renovável, porque ele é fabricado da cana-de-açúcar e tem outros produtos que podem também servir como combustível, mas que polui menos. Isso. E aí está vindo agora o hidrogênio. Hidrogênio. Hidrogênio verde. Isso. Por que verde? Porque ele não polui. Isso. Tá? Esse hidrogênio, o Brasil foi um dos países escolhidos pela União Europeia para centralizar aqui toda essa produção. Agora, hidrogênio precisa de energia, hidrogênio precisa de grandes espaços para fazer o depósito desse combustível, tá certo? Mas o Brasil é um avanço, é uma coisa que isso vai mexer com o mundo inteiro. Provavelmente vocês, não, mas isso é conversa, isso é balela. Não, não é. Isso é uma realidade, porque é uma preocupação mundial com a questão ambiental. A China, a Europa, de uma forma geral, morrendo muitas pessoas por conta do aquecimento global. Então, pessoas que são de idade, chegar a uma temperatura de 40 e tantos graus, para nós aqui que somos dos trópicos, não é uma coisa tão complexa. É calor, a gente se abana ou vai para um ar-condicionado, mas para ele não. Então isso é uma preocupação, e rios secando, havendo muito incêndio nas florestas deles. E por quê? Porque esse calor está crescendo no mundo todo e é consequência de um problema ambiental. E o Brasil é um país maravilhoso, né? A nossa matriz energética é toda praticamente limpa, não polui, né? limpa. Enquanto na Europa usa muito carvão ainda, muito gás, a gente trabalha energia praticamente atômica, renovável, né? E aqui não, na água, do ar e a eólica, né? Nós somos um a país eólica abençoado por Deus. Isso. Viu? Abençoado por Deus. Aqui não tem terremoto, maremoto. Teve um ciclonezinho lá no Rio Grande do Sul. Mas isso é o de menos. Então... Caruaru tem balança de vez em quando, é só para a gente dar só um forrozinho melhor, né, Sanivaldo? Então, a nossa energia é com base na água, né? São as nossas hidroelétricas. A nossa fonte energética é água, é sol e ar, né? Com certeza. Senhor Nivaldo, muito obrigado por esse tempo aqui no canal do Zé Falando de Táxi. Queria agradecer ao senhor muito por esse tempo que o senhor teve aqui para prestar essa homenagem aos taxistas e para falar um pouco desse momento aqui que a gente está vivendo os aplicativos. Eu estou nesse negocinho já há 36 anos e o senhor vai fazer 36. Eu vou fazer 37 e o senhor já vai fazer 38, não é isso? Grande abraço, Nivaldo. Muito obrigado, viu? Olha, deixa eu dizer só uma palavra final, me permita. Eu quero agradecer o seu empenho, fazendo diariamente aquele 1 minuto de trabalho sobre o táxi, né? Sobre o nosso trabalho com as empresas de uma forma geral, tá? Continue, esse trabalho é muito bonito, é um trabalho sério, a gente sente que você faz por amor e sua criatividade, tá certo? E eu agradeço a todos aqueles que estão me ouvindo, a respeito desse que eu acabei de falar. É o nosso pensamento, é assim que a gente vai continuar agindo, respeitando o nosso cliente, que é o mais comum, respeitando todos os nossos taxistas, buscando o melhor para eles e buscando inovações para que a gente continue no mercado. Essa é a ideia central. Muito obrigado a você. Eu que agradeço, Senhor Nivaldo. Muito obrigado. E aí? Feliz Dia dos Motoristas e agora, né, com Giro e Teletaxi juntos, né, na mesma plataforma. É isso aí. Agradecer aqui a Senhor Nivaldo, agradecer a vocês que viram o vídeo aí até o final, tá bom? Queria que vocês deixassem aí o joinha ou não joinha, né, o like ou o dislike. Toca o dedo no sininho, gente, ajuda o canal do Zé a crescer. Feliz Dia dos Motoristas, tanto para os motoristas de aplicativo, como para os motoristas de táxi, meus queridíssimos motoristas de táxi. E lembre-se, o táxi, gente, é feito várias de marmela, a gente enverga, mas não quer, entendeu não? Então, que
que São Cristóvão abençoe todos os taxistas e todos os motoristas do Brasil, do mundo e do universo. Grande abraço a todos. Feliz Dia dos Motoristas aí para todos vocês. Isso é o Zé falando de táxi, que agora será o Zé falando também de mobilidade, de tudo, né, gente? É isso aí. Um abraço!